Fontes próximas ao Supremo Tribunal Federal apontam que Flávio Dino estaria cogitando deixar o cargo de ministro, um dos postos mais desejados e estáveis da República, para voltar à arena política. Sim, você ouviu direito. O homem que mal aqueceu a toga já estaria pensando em trocá-la pela velha roupa de campanha. E o motivo, ao que tudo indica, vai muito além do que se diz nas colunas oficiais. Agora, antes de entrarmos fundo nesse bastidor curioso e revelador, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise direta e sem filtro sobre o que realmente acontece nos bastidores do poder. E quero ver quem está acompanhando até aqui. Comenta aí a palavra bastidor nos comentários, para eu saber quem realmente entende que política não é o que se fala, é o que se esconde. Pois bem, o que está em jogo aqui não é só o destino de um ministro. É a demonstração viva de que o STF, essa instituição que deveria ser o refúgio da estabilidade e da racionalidade jurídica, está se tornando, há tempos, um trampolim político, um laboratório de futuros candidatos, e por que não dizer um campo de frustrações pessoais. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, ex-deputado, ex-senador, ex-ministro da Justiça e agora ministro do Supremo, parece viver aquilo que os psicólogos chamariam de crise de propósito. Um político de alma, colocado numa cadeira de juiz vitalício. Um homem acostumado a decidir o destino de estados, orçamentos e campanhas, agora preso a relatórios, votos e sessões que se arrastam por horas em linguagem técnica. Para muitos, um prêmio. Para ele, ao que tudo indica, uma prisão dourada. O curioso é que essa possível saída, ainda apenas ventilada, vem em um momento de forte tensão entre o STF e a opinião pública. E segundo interlocutores de Brasília, a Lei Magnitsky e suas possíveis sanções internacionais teriam gerado o que muitos chamaram nos corredores de caganeira coletiva no Supremo. O termo é rude, mas descreve com perfeição o desconforto crescente de uma corte que vem acumulando críticas internas e externas, e agora se vê sob risco de perder o verniz de intocável. Dino, que entrou na corte por indicação direta de Lula, parecia representar o equilíbrio entre o político experiente e o jurista técnico. Mas Brasília é feita de expectativas, e expectativas frustradas cobram caro. Ao assumir o STF, o ex-ministro perdeu poder prático. Deixou de lidar com orçamentos bilionários, com cargos estratégicos, com a máquina que move, ou paralisa, o país. No Supremo, seu poder é outro, simbólico, jurídico, limitado por prazos, processos e colegiados. Para um político nato, é quase uma aposentadoria antecipada. Mas não é só questão de ego. Há também cálculo. O projeto presidencial de Flávio Dino é antigo, e ele nunca fez muito esforço para escondê-lo. Na esquerda, fala-se há anos sobre o pós-Lula, esse eterno vácuo de poder que todos sabem que vai chegar, mas ninguém quer discutir abertamente. Dino se vê talvez como o sucessor natural, o nome capaz de unir os diferentes grupos da base progressista. Um homem com origem no Maranhão, trânsito em Brasília, e até pouco tempo o microfone do Ministério da Justiça nas mãos. Por isso, sua ida ao STF foi recebida com ambiguidade. De um lado, um prêmio e uma blindagem. Afinal, o ministro da Justiça do 8 de janeiro carrega uma sombra que o acompanhará por anos. De outro, uma forma elegante de afastá-lo do jogo político imediato. Dentro do PT, havia desconforto com o protagonismo de Dino. Muitos temiam que ele se tornasse um concorrente direto dentro da própria esquerda. O STF, portanto, foi uma solução dupla. O protegeu, mas o imobilizou. E é justamente essa imobilização que parece agora incomodar. De acordo com fontes da Veja, Dino teria manifestado, em conversas privadas, certo cansaço com o ambiente do Supremo. O clima interno não é dos melhores. Há divisões, vaidades, disputas silenciosas e uma competição constante por holofotes. O STF, ao contrário do que se imagina, é menos um templo da razão e mais um palco de egos. E Flávio Dino, que sempre gostou de aplausos e gestos grandiloquentes, parece sentir falta da plateia. Mas há também um cálculo político. Lá no Maranhão, o antigo feudo eleitoral de Dino, as alianças estão se fragmentando. O atual governador, Carlos Brandão, antes aliado, virou desafeto. Grupos que orbitavam em torno do ex-governador agora se dividem, buscam novos padrinhos, testam novas forças. Em outras palavras, Dino está perdendo o controle de sua base,
E quem entende política sabe o que isso significa. Um político sem base é um general sem tropa. Então, o raciocínio é simples. Se ele quiser manter relevância, precisa voltar ao jogo. Voltar enquanto ainda é lembrado, enquanto ainda pode capitalizar o nome, a visibilidade e o cargo. Não é coincidência que seu nome volta a aparecer em conversas sobre o futuro da esquerda. É uma dança de cadeiras que se repete a cada ciclo. Lula, Haddad, Dino e talvez quem mais aparecer com algum fôlego eleitoral. Entretanto, deixar o STF não seria apenas uma decisão pessoal. Seria também um gesto simbólico poderoso. Mostraria ao país que o Supremo não é, de fato, um lugar de juízes distantes e neutros, mas um campo de passagem para ambições políticas. E isso, convenhamos, não é novidade. A confusão entre os poderes no Brasil já se tornou rotina. Juízes que viram ministros, ministros que viram candidatos e políticos que viram juízes. O rodízio é constante. O problema é o que isso revela sobre a nossa democracia. O Supremo deveria ser a casa do equilíbrio institucional, mas quando seus membros começam a olhar para o futuro eleitoral, a confiança se esfarela. Dino, goste-se ou não dele, é sintoma de algo maior. O STF perdeu o pudor de parecer político. E os políticos, por sua vez, perderam o constrangimento de parecer juízes. Há quem veja nisso um jogo calculado. Dino pode estar preparando o terreno para um retorno triunfal em 2030, quando Lula, pela Constituição, não poderá mais disputar. Seria o momento perfeito para surgir como o herdeiro natural, o nome da continuidade. Do ponto de vista estratégico, faz sentido. E se ele sair antes, durante um eventual governo de oposição, pode ainda deixar o STF nas mãos de outro indicado de confiança, garantindo que, mesmo fora, sua influência permaneça. Nos bastidores, fala-se também que as investigações internacionais e o cerco jurídico com leis como a Magnitsky, que pune violações de direitos e atos de corrupção transnacional, deixaram o ambiente tenso. É o tipo de pressão que o Supremo não está acostumado a enfrentar, e que muitos lá dentro prefeririam evitar. Dino, que já foi acusado de agir politicamente em processos e de bloquear emendas parlamentares de forma controversa, talvez tenha percebido que o STF é um palco onde o holofote é constante, mas a liberdade é limitada. Seja como for, o episódio revela algo que vai além do nome Flávio Dino. Mostra o quanto o Brasil naturalizou a mistura entre política e justiça. Um ministro cogitar deixar o cargo vitalício para disputar eleições deveria causar espanto, mas já não causa. Tornou-se quase natural, parte da coreografia do poder. E é aqui que entra o ponto mais interessante. Essa movimentação, que parece isolada, é também um sinal de que o próprio Supremo está cansado da função que assumiu nos últimos anos: o papel de protagonista político. A corte, que se acostumou a decidir o destino de governos, eleições e orçamentos, começa a perceber que o custo disso é alto: cansaço, desgaste e perda de legitimidade. O Supremo, em vez de árbitro, virou jogador, e Dino talvez seja o primeiro a tentar sair do campo antes do apito final. O mais irônico é que, se decidir realmente deixar o cargo, Flávio Dino reforçará justamente aquilo que ele próprio tentou negar, que sua indicação sempre teve caráter político. A toga, nesse caso, teria sido apenas um intervalo, um abrigo temporário enquanto a tempestade passava. Resta saber se o país aceitará mais uma dança de cadeiras entre o judiciário e a política, como se nada tivesse acontecido. Talvez a grande pergunta não seja por que Dino quer sair do STF, mas por que nós já nem estranhamos isso. E no fim das contas, essa possível movimentação reacende uma velha discussão. Qual o limite entre a ambição pessoal e o dever institucional? Um ministro pode sonhar com a presidência? Pode, claro, mas pode usar a toga como trampolim? Pode usar o prestígio do Supremo para se projetar politicamente? A resposta, embora desconfortável, está diante de nós há anos. E não parece incomodar ninguém. Dino ainda não se pronunciou oficialmente sobre os rumores. Mas quem conhece os bastidores de Brasília sabe que nada vaza por acaso. Quando um movimento desse tipo começa a circular, é porque alguém quer medir temperatura, testar reação, preparar o terreno. É o ensaio de um retorno, discreto, mas calculado. E o mais curioso é que, para muitos, a eventual saída de Flávio Dino seria recebida com alívio.
Para uns, porque diminuiria o peso de um ministro alinhado ao governo. Para outros, porque abriria espaço para novas indicações. Mas, de qualquer forma, ninguém sairia ileso. O STF perderia mais uma vez um pedaço da sua já combalida credibilidade. Se Dino realmente deixar o Supremo, ele não será apenas mais um ex-ministro. Será o símbolo de uma era em que a política se infiltrou até nas instituições que deveriam estar acima dela. Uma era em que as togas se transformaram em palanques e os votos em votos de urna. E talvez o maior legado desse episódio seja o espelho que ele coloca diante de nós. Afinal, o problema é Flávio Dino, ou o sistema que permite que cada poder se confunda com o outro até perder o sentido. De um jeito ou de outro, o fato é que o jogo está em movimento. E quando Brasília se mexe, é porque algo grande vem aí. Então, o que você acha disso tudo? Flávio Dino deve realmente deixar o STF e voltar para a política? Ou isso seria mais um capítulo da novela eterna do poder no Brasil? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Escreve bastidor, para eu saber que você chegou até o fim. E vamos ver o que cada lado pensa sobre isso. E claro, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que gosta de entender política sem filtro, com análise, ironia e informação. Porque aqui, meu amigo, a gente não segue o roteiro de Brasília. A gente o decifra.